tomar o seu cafezinho comigo e conte a sua história. Qual é a sua história de superação? Conta pra mim. E vou dizer uma coisa pra você, nós estamos com uma promoção no canal, viu? Você se inscreve no canal, dizer pra você que nós estamos aí mais de 6.000 seguidores no canal, gente. Então, bora pra cima. A gente ganhou do TikTok uma escova secadora grátis. Porque sou eu, né, gente? Só que eu não vou ficar pra mim porque eu já tenho uma, ela é boa. Eu vou sortear no primeiro programa do mês que vem a escova secadora, mas você precisa cumprir uma regra. Você precisa se inscrever no canal. Tem uma letrinha vermelha, se inscreva e vai lá e aperta. Aí você se inscreve e tem uma legenda dizendo: quero participar da promoção. Você vai lá e coloca um número, porque no primeiro programa do mês que vem a gente vai sortear a escova secadora. Não importa de que lugar você é. Coloca lá o teu nome que a gente vai enviar para você a escova secadora. Gente, esse programa de hoje ele vai ser muito interativo. Então, eu preciso que você faça perguntas. Eu preciso que você queira entender o que é depressão, o que é ansiedade, que é a doença do ano, né? Do século, que está matando muita gente aí. E também a doença das crianças e alguns adultos que estão tendo autismo, transtornos e tudo isso a gente precisa entender. E eu trouxe duas especialistas para poder explicar para a gente o que significa essas doenças que atrasou as nossas vidas em 2026. Mortes, tristezas, angústias e depressão do nada. Então, quem são as minhas convidadas de hoje? A primeira que eu vou apresentar é ela, a Laurinha dos Santos, a minha xará, tá? Eu vou apresentar ela é terapeuta de mulheres. Ó, depois eu vou falar do meu jeito, porque assim, eu tenho a língua meio presa. Vocês viram que eu tentei falar tudo hoje, não consegui. Estudei, marquei, mas é assim, não consegui. Vou falar do meu jeito e eu sei que elas vão explicar melhor que eu, até porque eu sou assistente social. Eu estou fazendo faculdade de assistência social, então a assistência social é comigo. Agora, as outras partes, cada uma vai falar a sua aqui nesta noite, tá bom? Então, assim, interaja no canal, faça suas perguntas e diga assim pra tudo que vier contra essa noite. Aqui não. E bora assistir a live desta noite. Eu sei que tá meio tarde, mas se você acessar e entender o que significa tudo isso, você vai ver que vai ser bem produtivo para você. A Laurinha, ela é terapeuta de mulher. É isso mesmo, Laurinha? Fala um pouquinho do que é a sua especialidade pra gente. Boa noite aos todos os ouvintes, né? Aqui do podcast da Laura Santana. Gente, que honra estar aqui, né? Juntamente com a minha amiga Carol, uma das especialistas que eu mais admiro, né? Vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho. Na verdade, gente, são muitas especializações, cada uma com uma competência diferente, né? A Laura Santana colocou aí no nosso cartaz, né? Terapeuta especializada em mulheres com ênfase, né? Em traumas e em relacionamentos, em abusos, né? Em relacionamentos. Então, eu estou aqui para falar um pouco desse tema, desse assunto, e também um pouco sobre aí o que a Laura já deu uma grande introdução sobre a depressão, sobre a ansiedade. Às vezes a pessoa confunde uma coisa com outra, mas tem as suas diferenças. Eu sou a Laura Santos, mais conhecida como Laura Santos, e para mim está sendo um prazer estar aqui nesse podcast. É isso aí, gente. Ela explicou um pouquinho, mas ao decorrer da live, ela vai falar mais um pouquinho. A minha outra convidada é uma amiga muito especial. Eu chamo ela de Carol, cara. Então, assim, já me pegaram aí porque eu errei o nome dela, mas assim, eu estou aqui com a Carol Braz. Eu vou abreviar. Tudo bem, Carol? Então, assim, ela vai dizer pra gente a especialidade dela. Eu já tentei hoje também novamente dizer e não consegui. Vou colocar só uma frasinha. Ela é neuropsicopedagoga. Você viu que palavra grande e complicada? Nunca! A não ser que eu mexa aqui na minha língua, gente. Ela vai falar um pouquinho o que significa essa frase tão difícil e o que significa e como a gente pode entender a área da Carol nessa noite. Carol, fala um pouquinho pra gente o que é a sua área. Por que é a sua área essa?
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para mim também é uma honra estar aqui participando desse podcast. A pastora Laura é uma pessoa que eu me admiro muito e acho muito bacana essa iniciativa, né? Assisti as 2 entrevistas que passaram por aqui e foi muito edificante, acredito que agregou bastante para mim e para você também que está hoje conosco. Também é uma grande honra estar aqui com a nossa terapeuta, Laura. Chamo ela de Laurinha, já é carinhoso, né? A gente já é amiga já de um tempo. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Respondendo a pergunta da Laura, a minha área é uma área voltada para pessoas com deficiência, né? Eu sou especialista em pessoas com deficiência e a gente trabalha para dar esse suporte, esse auxílio para pessoas que têm deficiência. Então, resumo, neuropsicopedagogia é uma área que vai trabalhar especificamente com pessoas com deficiência dentro de uma visão pedagógica. Gente, é muito grave o que a gente vai falar aqui nessa noite, porque muitas mulheres elas sofrem vários tipos de abusos, não só dentro de casa, como fora de casa também. E eu sou uma dessas mulheres e eu não aceitei isso na minha vida. Quero que a nossa terapeuta, a Laurinha, explique um pouquinho o abuso. Como que ela consegue entender qual que é o início do abuso, Laurinha? Como chega o início do abuso? Me explica como que eu entendo que chegou na parte abusiva. Fala para mim essa questão. Olha, gente, é uma pergunta muito complexa, né? Porque a gente que lida com mulheres, né? Ou pessoas mesmo, né? Às vezes né? A gente lida com tantas situações, com tantas mulheres que vivem. Como que eu identifico, né? Que eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Eu costumo dizer relacionamento geral, gente. Às vezes é no trabalho, às vezes é uma amizade, né? Que você tem, mas aquela amizade é tóxica. Aquele relacionamento é tóxico, né? Como é que eu me identifico? Como é que eu sei que eu estou? Como identificar que alguém está, né, vivendo dentro de um relacionamento? Quando você percebe que a pessoa ali, tanto na amizade, tanto quanto no trabalho, tanto quanto no relacionamento família, casamento mesmo, quando você percebe que a pessoa está sempre triste, né? Ela tem até preocupação de falar do relacionamento que ela vive. Isso no geral, gente, tá? No geral mesmo. Amizade, trabalho, é o que a gente está falando aqui. Quando a pessoa fala com tristeza, quando a pessoa não expressa um olhar de gratidão por estar vivendo aquilo, aí você já pode identificar que a pessoa está vivendo. Porque o abuso, gente, não é só soco, não, como às vezes as pessoas pensam, né? Não, o abuso, ele vai no silêncio, ele vai no cala-boca, ele vai no ficar quieto, não falar para ninguém, né? Então, a gente vai ver, eu lido mesmo com mulheres que elas vivem isso, né? E pasmem vocês, e elas não conseguem sair desse relacionamento. Agora, a pergunta... É muita coisa, gente, né? Agora, a pergunta é, por que elas não conseguem sair? Por que acontece que elas não conseguem sair? Né? Geralmente, a mulher, eu falo isso porque já vivi dentro do ambiente familiar, geralmente a mulher, ela encontra pasmem vocês, mas isso é verdade, viu, gente? Geralmente, a mulher, ela encontra no homem o parceiro que ela encontrou um homem ali que achou que ia proteger, viu a figura de um pai no homem e, de repente, foi tudo ao contrário. Vocês conseguem entender? Conseguem entender, Laurinha? Conseguem entender, cara? Sim. Né? Então, ela vive aquilo, ela olha, só porque está trazendo uma proteção, mas por detrás da proteção existe humilhação. Começa em casa, né? Começa em casa. Exatamente. Existe uma humilhação, né? Existe ali depende de mim, né? Outra coisa que é muito disfarçado, gente, que a gente vê muito, ai, minha esposa é tão bom, não deixa eu trabalhar.
Ai, meu esposo não quer que eu trabalhe, ele me dá de tudo. Né? Mas humilha em palavras, tira as oportunidades, tira o brilho da mulher aos poucos. Então aí é hora de começar a entender que você está vivendo um relacionamento abusivo. E você viu que começa dentro de casa, tá? Começa dentro de casa. O meu começou dentro de casa, tá? O primeiro grito, o primeiro xingamento. Quando eu observei que levantou a voz, eu falei, não, tem uma coisa errada. Ontem era amor e hoje é grito. Falei, eita, vou ficar observando, até porque eu sou feminista demais, né? Eu chego ao ponto de ser chatérrima de feminista, de ser feminina. Tanto que todo mundo fala, meu, você defende muito. Defendo mesmo, claro, tem os pontos, e que às vezes a gente ultrapassa, né? Não pode olhar que já tá. Não, mas eu sou ao ponto, tipo assim, eu não aceito. Então, assim, o que ela precisa entender? Ela pode aceitar o grito? Ela pode aceitar? Porque tem mulheres que falam, tô acostumada. Então, tem um detalhe muito bom aí do que a Laura Santana falou. Laura Santana, porque eu sou Laura Santos, tá? Padrões, né? Normalização. Tem mulheres que normalizam, né, a violência. É normal, ele é assim mesmo. Não, ele é o jeito dele. Né? Então a pessoa acaba o quê? Normalizando aquilo. Não, é o jeito dele mesmo, grosso, ignorante de ser. Não, mas observa só a forma de tratar, como a pessoa trata, como a pessoa age. Não é normal. Né? Eu até às vezes questiono, às vezes vou fazendo minha reflexão comigo mesmo sobre a vida, sobre tudo, aí eu vou pensando, né? Porque assim, gente, pasmem vocês, pasmem vocês. Toda essa raiz vem de onde? Toda essa raiz de aceitação de abuso, toda essa raiz de vulnerabilidade, nossa, como eu tô falando aqui bem forte, né, Carol? Toda essa... tá curto. Toda essa raiz vem de onde? Vulnerabilidade, porque a mulher não sabe se defender, né? Se defender em palavras, estou dizendo bater para cima, não se defender, se posicionar, pronto, se posicionar. De onde vem essa raiz de vulnerabilidade? Pasmem vocês. Eu me especializei, terminei uma especialização em dependência emocional da mulher. E a professora me falava, e eu fui entendendo o que ela estava dizendo, né? Tudo vem da infância. Até essa aceitação do abuso. Né? Vem ali. Mas vem de onde exatamente? Rejeição, abandono. Né? Se sentir sozinha, né? Sozinha. Ela acha que pode entrar na parte que ela acha que ela está se sentindo protegida, mesmo na situação que ela está passando, né? Ela está se sentindo protegida porque ela sempre foi sozinha, encontrou alguém que protege ela, e ela acha que a situação de abuso que ela está vivendo ainda é uma proteção. Exatamente. E por isso que fica difícil para essa mulher sair, por isso que tem que tratar muitas coisas nessa mulher, porque ela já tem como ela já normalizou, né, a violência, e para ela está normal aquilo, para ela está comum aquilo. Né? A minha irmã mesmo, só rapidinho antes de passar para vocês conversar com a Carol também, a minha irmã mesmo, gente, ela contou uma história no serviço dela, que ela disse, Laurinha, a menina jovem, nova, bonita, mas todo dia aparece com uma parte do corpo quebrado. Meu Deus. Todos os dias ela aparece, ou é o braço, é o dedo, ela apareceu, ela disse que o namorado, né, nem marido, nem namorado, chegou a queimar o rosto dela, e ela permaneceu, tá? Permaneceu e deve estar até hoje nesse relacionamento. Porque já normalizou. Mas por quê? Vamos lá. Porque talvez foi uma criança que apanhou muito. Foi uma criança que foi jogada de um lado, jogada do outro. Então para ela é normal apanhar. Aí quando encontra um camarada que apanha, que vai bater nela, que humilha, que faz... Para ela é uma situação normal, como a Laura falou. Ah, tá me dando teto, tá me dando comida. É fácil vocês, mas é isso, tá me dando teto, tá me dando comida, então tá de bom tamanho para mim. Mas isso não é normal. Mulheres, não normalizem o relacionamento abusivo. Carol, uma pergunta, porque eu tenho um filho autista.
dentro da minha casa. Quando eu descobri, foi muita dificuldade. E, na verdade, começou pela escola, Sim. né? Foi a parte certa, a escola descobrir primeiro. Quem descobre primeiro que a criança tem uma dificuldade? Geralmente, atualmente, é a escola. Porque a escola, ela está sempre acompanhando, né, essa criança, e ela vai observando, ali o professor vai observando algum comportamento, a interação com os alunos, e aí depende da faixa etária, né, como seu filho, ele ainda está no período do ciclo infantil, porque na educação básica a gente tem a educação infantil, fundamental os anos iniciais, fundamental os anos finais,